Começa a conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Hoje vamos conversar com a deputada estadual Jó Pereira, ela que é do MDB. Conversar também com o professor e economista Elias Fragoso e ainda com o empresário e membro da Academia Alagoana de Letras, Juarez Gomes de Barros. Até já. Saúde pra valer. Dias melhores. Um conto de fadas e um carpinteiro sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. O Instituto Amor 21 tem levado esperança para 56 famílias de crianças com síndrome de Down de Alagoas, prestando serviços essenciais para o desenvolvimento delas. Hoje, a instituição corre o risco de fechar suas portas. A receita corresponde a apenas 50% de suas despesas mensais. Ajude, seja um doador permanente ou entre em contato para receber todo mês o boleto do amor. Abra o coração para o Instituto Amor 21 não fechar suas portas. Com a sua doação, o amor vencerá. A deputada estadual Jó Pereira, do MDB, é nossa primeira entrevistada. Deputada, muito obrigado aqui pela presença. Eu gostaria de, abrindo a entrevista, fazer uma avaliação do trabalho que a senhora tem feito lá na Assembleia, como, por exemplo, algumas propostas. A indicação de defender a prioridade da vacinação para os usuários do transporte público. O que é que a motivou a apresentar essa indicação? Primeiro quem agradece sou eu, o espaço, Flávio, parabenizando pelo trabalho que você faz aqui. Obrigado. No programa Conjuntura, trazendo temas importantes para a discussão da sociedade alagoana, para a discussão das pessoas, conhecimento, né, reflexão. É muito importante o trabalho que você vem fazendo. Obrigado. É um jornalismo de muita qualidade. Obrigado. Nesse contexto, eu fico feliz de estar aqui hoje, dividindo com as pessoas a minha atuação na Assembleia Legislativa, né? É uma atuação que ela perpassa várias áreas, né? Saúde, educação, geração de emprego e renda, prioridade de vacinação, né? E dentro dessas áreas eu gostaria de pontuar algumas conquistas importantes ao longo desses anos. Na área de saúde, eu posso trazer com mais relevância a lei que nós conquistamos na Assembleia Legislativa, né? Que traz a política de prevenção ao câncer bucal, a lei que trouxe o parto humanizado para todas as gestantes no estado de Alagoas, garantindo o parto humanizado em todas as unidades de saúde. Para mim foi uma lei muito importante. A lei que, dentro do contexto, trouxe a política de assistência ao autista. Então, a necessidade de priorizar a pessoa que tem autismo, né, dentro do Sistema Único de Saúde, para mim foi uma conquista bastante relevante. A lei uma emenda que fiz ao projeto de lei do deputado Inácio Loyola, que trouxe alguns avanços na questão do engasgo infantil, foi importante. E mais recentemente, agora, a lei que criou o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Então, para mim, essa foi eu poderia dizer, a culminação de uma luta, né, contínua, de uma grande luta. Nós, durante alguns anos, colocamos uma emenda que aumentou o financiamento da saúde em 1%, uma emenda no orçamento. Como parlamentar, o orçamento é uma peça, é um instrumento que nós, poderemos dizer, traduzimos as prioridades dentro do parlamento, discutindo com a sociedade e fazendo com que o executivo perceba essas prioridades. E agora a gente tem o Fundo Estadual de Combate ao Câncer,
que não é mais uma emenda orçamentária, é uma reserva de recursos do orçamento específicos para que eles sejam usados no combate ao câncer, recursos que já existiam no orçamento. Nós direcionamos parte da arrecadação do Estado no ICMS incidente sobre agrotóxico, que tem uma relação direta com o número de casos de câncer, do ICMS incidente sobre o cigarro, né, sobre o uso do cigarro, tabaco e de todos os congêneres, e o ICMS também, uma parte do ICMS incidente sobre bebidas. Então, esses recursos vão constituir, fazer parte desse fundo que vai ser utilizado exclusivamente no combate ao câncer, de uma forma geral, proporcionando diagnóstico precoce, tratamento adequado. E isso veio, Flávio, da motivação de que em Alagoas a maior parte do combate ao câncer é feita de forma judicializada, né? Então, veio corrigir uma injustiça social. Deputada, falar em ICMS, eu lembrei que a senhora tem tido uma atuação muito constante no que diz respeito à aplicação do recurso do FECOEP. O que é que a senhora poderia nos dizer a respeito desse trabalho? O FECOEP a gente vem, como em todas as políticas públicas, não só com relação ao FECOEP, mas com relação ao orçamento do Estado, cobrando e insistindo no uso adequado dos recursos do FECOEP, né? O FECOEP, eu poderia traçar um paralelo dizendo que ele é um lenço em comparação ao grande lençol que nós temos, que é o orçamento público do Estado. Então, o FECOEP precisa, primeiro, ter foco, ter planejamento, ter um diagnóstico preciso, né, para atuar planejado, com ações coordenadas, com ações organizadas no combate à pobreza, que é multifacetária. Então, eu não posso combater a pobreza apenas sobre um viés e pulverizando ações. Eu preciso focar nas comunidades de extrema pobreza, onde estão os maiores, eu poderia dizer, a identificação da maior pobreza, da maior injustiça social, e não falta em Alagoas. Nós temos abismos sociais, nós temos injustiças e desigualdades enormes. E os recursos do FECOEP deveriam atender a essa finalidade, né? Atuando multissetorialmente, de forma simultânea, né? Com multissetorialidade, com simultaneidade de ações, para efetivamente resgatar as pessoas da extrema pobreza. Venham cobrando o planejamento das ações. O FECOEP foi criado em 2004, ainda no governo Ronaldo Lessa, e desde então a gente traz a previsão desse plano, né? Existe uma lei, e a lei diz que é necessário haver um planejamento de combate à extrema pobreza para usar os recursos do fundo. Os recursos desse fundo, eles poderiam, Flávio, e as pessoas que me ouvem agora, eles poderiam alavancar outros recursos, inclusive de organismos internacionais, utilizando esses recursos como contrapartida, né? De uma maneira focada, utilizando, e a gente vem abrindo mão da utilização dos recursos federais. Alagoas não pode abrir mão desses recursos. Por mais que a gente tenha estabilidade e fiscal, por mais que a gente tenha conseguido alcançar, né, uma organização fiscal, mas nós não podemos abrir mão, nós somos um dos estados mais pobres da federação. Como abrir mão de recursos federais para obras de infraestrutura? Não podemos. Então, o FECOEP é um lenço em relação ao todo e que precisa ter foco, planejamento, multissetorialidade e simultaneidade de ação, e eu venho cobrando isso na Assembleia Legislativa. Deputada, na Constituição do FECOEP, existe algum órgão que fiscalize a atuação do FECOEP? Existe o órgão deliberativo que delibera os programas e projetos, né? Que é o conselho do qual eu faço parte, representando a Assembleia Legislativa, mas como muitos conselhos, e eu venho cobrando isso, é um conselho que não tem paridade, né? Como alguns conselhos também não têm. Então, nós não temos a participação paritária da sociedade civil, ele é composto da maioria dos seus membros, são membros do Executivo ou do Poder Público, né? São 2 deputados, alguns de 8 secretários, a universidade, o Movimento Alagoas Competitivo e a Pastoral da Criança. Então, o governo tem maioria. O governo tem maioria. E o que ainda agrava a questão do acompanhamento é que o FECOEP não dá uma estrutura a esse conselho para acompanhar a execução dos projetos, para acompanhar, inclusive com indicadores, porque toda política pública,
ela precisa ser perene, ela precisa ser contínua, mas ela precisa ser monitorada e avaliada para saber quais são os resultados que estão acontecendo efetivamente na vida das pessoas através do investimento daqueles recursos. E, infelizmente, nós não temos, dentro do FECOEP, um corpo técnico que dê essa condição de acompanhar. E, além disso, o Conselho apenas avalia e poderia dizer, avalia e trata de projetos que são encaminhados única e exclusivamente pelas secretarias de Estado. Nós não recebemos projetos do terceiro setor, que tem, por exemplo, das organizações não governamentais, nós não conseguimos, porque todos eles vêm através das secretarias de governo. Então, existe eu poderia dizer, um filtro desses projetos antes que ele seja pautado dentro do FECOEP para que o Conselho possa deliberar sobre a necessidade ou não, sobre a adequação ou não. Temos feito alguns avanços, sim, conseguimos conquistar algumas coisas, sim, como é o espaço da semente crioula dentro do programa de sementes, conseguimos conquistar algumas adequações, por exemplo, na distribuição das cestas nutricionais, mas mesmo essas conquistas, Flávio, elas muitas vezes não são, eu poderia dizer, atendidas pelo Executivo quando da formulação e da execução direta do programa, do projeto aprovado no FECOEP. E com relação à indicação da senhora, voltando àquela questão inicial, pedindo prioridade da vacinação para a Covid, né? Para os usuários de transporte coletivo. Veja, eu entendo que a lógica do momento, a tônica do momento é vacinar. Esse tem que ser o esforço de todos, principalmente daqueles que detêm cargos públicos, né? Então, nessa condição, nós temos no combate à pandemia, no combate à Covid-19, eu poderia dizer duas barreiras. Uma são as barreiras físicas, o uso de máscara, álcool em gel, água, né? Sabão, água, lavar as mãos com água e sabão. O distanciamento social é uma barreira física e temos a barreira biológica, a barreira que é da vacina, né? Então, no meu entendimento, né, na percepção que tenho da realidade, inclusive da necessidade de que essas políticas públicas, inclusive a de vacinação, venha para combater desigualdades sociais, né? Diminuir injustiças sociais, uma vez priorizados profissionais de saúde. Quem está na linha de frente do combate à Covid-19, é necessário vacinar as pessoas que mais precisam. Sabe por quê, Flávio? Porque as pessoas que mais precisam, elas são justamente as que têm mais dificuldade de acessar as barreiras físicas. Elas têm dificuldade de acessar a máscara. Elas não têm uma boa alimentação, como eu, como você, como tantas outras pessoas, para que o seu organismo consiga combater com eficiência o vírus, né? Ela tem dificuldade de acessar aos medicamentos que não são de tratamento, mas que eles são, eu poderia dizer, de ajuda para que o organismo, vitaminas e outros medicamentos que ajudam o organismo a combater o vírus, né? Essas pessoas têm mais dificuldade de acessar, inclusive sabão. Muitas comunidades não acessam água, mesmo nos dias de hoje. Então, quem tem dificuldade? Distanciamento social. Como é que a gente vai falar de distanciamento social numa casa que é do tamanho do meu quarto, muitas vezes, da minha sala? 15 pessoas, 10 pessoas morando no mesmo ambiente. Como é que eu vou falar de distanciamento social? Então, essas pessoas, elas não têm acesso às barreiras físicas e ela precisa ser prioridade na vacinação. Até porque, Flávio, são elas que estão diariamente nos ônibus lotados, porque precisam ganhar o pão de todo dia. Não tem a segurança alimentar para fazer distanciamento, para estar isolado socialmente, para não trabalhar no outro dia. Então, essas pessoas enfrentam diariamente uma aglomeração que não é opção, é necessidade. É necessidade. Essas pessoas estão nos ônibus todos os dias. A senhora teve resposta para essa indicação? Infelizmente, ainda não. Eu entreguei, inclusive, foi aprovada na Assembleia Legislativa. Eu entreguei em mãos ao governador Renan Filho, falando da necessidade do estabelecimento dessa prioridade. Hoje mesmo, aliás, ontem estavam nas redes sociais os ônibus lotados lá na cidade de Arapiraca, né? Um portal de notícias trouxe isso. Diariamente isso acontece aqui em Maceió.
diariamente. As pessoas que trabalham, que vêm do interior, enfrentam também o transporte intermunicipal, infelizmente lotado. E não é por opção, não. Porque não espera o próximo ônibus e vai chegar atrasado no trabalho? A gente sabe as consequências de chegar atrasado no trabalho. Então, a gente precisa prestigiar, a gente precisa salvaguardar, a gente precisa priorizar os mais vulneráveis, as pessoas que diariamente lutam e que enfrentam todos esses perigos, fora tantos outros que já enfrentam no dia a dia, mas que mais esse perigo nos ônibus, que muitas vezes alguns respeitam o uso da máscara, outros não, mas que não existe distanciamento dentro de um ônibus. E essas pessoas são os ambulantes, as empregadas domésticas, aquele que está no dia a dia, aquele que é assalariado, que tem a carteira assinada com o salário mínimo. É possível fazer isso, é possível fazer esse recorte. E se é possível, é mais do que nunca. Essa pandemia veio para, eu poderia dizer, abrir as feridas das desigualdades no país, e em Alagoas não podia ser diferente, porque nós somos um estado extremamente desigual. E essas desigualdades, elas foram mais expostas do que comumente são. Então, essas são as minhas razões de mais uma vez, defender a vacinação prioritária dos mais vulneráveis, pela ausência, pelas dificuldades de acessar as barreiras físicas e pelas aglomerações que são expostas diariamente todas essas pessoas. Bom, e agora uma pergunta que acredito que muita gente faz à senhora. A senhora é do MDB, que é o partido do governador Renan Filho, mas nem por isso tem adotado uma postura de total independência lá no Legislativo. A que se deve isso? Outra coisa, a senhora tendo pessoas da família compondo o governo Renan Filho. Se deve ao fato de que o mandato de deputada estadual, ele representa o alagoano e a alagoana. E essa é a minha responsabilidade. É com o alagoano e com a alagoana, que muitos estão me ouvindo agora, e eu preciso ter uma independência de atuação, não para fazer política eleitoral, mas para cobrar do Estado políticas públicas importantes, políticas públicas que atendam os mais necessitados, políticas públicas de consolidação de infraestrutura, consolidação dos avanços de educação, políticas públicas de saúde, marcos importantes para Alagoas. Essa é a minha motivação, isso é o que me move, enquanto deputada estadual, enquanto detentora de cargo público. E deveria mover todos aqueles que exercem o cargo público, principalmente quando esse cargo público ele vem das urnas, quando ele vem da vontade popular. Quem tem que ser prioridade é o alagoano, é a alagoana, é aquele que confiou e que escolheu como representação. Isso não me impede de dialogar com o governador do estado, isso não me impede de dialogar e de articular com os vários secretários de Estado, cobrando, inclusive, de um membro do grupo político que faz parte do governo, as ações necessárias na sua esfera de atuação. Venho cobrando constantemente como é importante a consolidação do desenvolvimento rural sustentável com o fortalecimento da política de produção agrícola que mantém o homem no campo. E nesse quesito nós temos o Canal do Sertão. O Canal do Sertão que, infelizmente, diante de tantos investimentos que nós estamos vendo em rodovias, em construção de vários hospitais, o Canal do Sertão, a obra, Flávio, a obra mais cara em termos de investimento federal em um único estado do Nordeste. E nós não temos a conclusão da casa de bombas, das comportas. Nós não temos os projetos auxiliares de produção que vão fazer do Canal do Sertão um verdadeiro, eu poderia dizer, um verdadeiro norteador do desenvolvimento do semiárido alagoano, E, além disso, ainda vem, como eu faço parte do FECOEP, o projeto de 16 barragens que tira a água do canal, que, segundo, inclusive, vários professores universitários trouxeram a informação para que a gente consolidasse e poderia dizer assim, consubstanciasse o nosso posicionamento no FECOEP, causando risco de salinização do solo, que a médio e longo prazo não vai trazer
consequências positivas para o desenvolvimento daquela região, aumentando o espelho d'água, aumentando a evaporação. Então, assim, são posicionamentos que são técnicos e que visam trazer para Alagoas uma visão daquilo que Alagoas precisa e que é prioridade no desenvolvimento do Estado. Bom, talvez em função dessa sua atuação lá na Assembleia, o senhor não tenha sido lembrado para cargo majoritário aqui no Estado. Inclusive, há poucos dias, surgiu a informação de que a senhora poderia ser candidata a vice-governadora numa chapa encabeçada pelo também deputado estadual Davi Davino Filho. O que é que tem de concreto com relação a isso? E eu lhe pergunto também se já é hora de pensar num cargo majoritário. Flávio, eu estou muito focada. Eu acho que, primeiro, dizer que na trajetória de qualquer ser humano e do político também, é claro que sempre existe a vontade de avançar, né? De avançar em termos de contribuição para Alagoas, mas eu estou muito focada no exercício do mandato de deputado estadual. A confiança que já me foi dada. Eu fui a deputada estadual mais votada de Alagoas nas últimas eleições. É um marco que a primeira mulher mais votada num pleito da proporcional do deputado estadual na história do Estado. Então, isso me deixa muito feliz, mas ao mesmo tempo me deixa com muita responsabilidade do cumprimento do exercício do cargo, né? Então, assim, eu estou muito focada no mandato, mas nada impede que, estando ou se eu estivesse exercendo um cargo de deputada federal, de senadora, não tenha dúvida, eu estaria defendendo a democracia, eu estaria defendendo o processo democrático, eu estaria defendendo, de acordo com as características de cada casa, seja no Senado, defendendo o Estado, defendendo a governança, ou na Câmara, que tem uma proximidade maior com as pessoas, defendendo os mais vulneráveis, as políticas públicas contínuas, planejadas, baseadas em um diagnóstico precoce. Então, de um diagnóstico que consiga concluir as evidências. Então, não tenha dúvida. Agora, eu não sou o governo, eu não exerço um cargo de executivo, apenas no parlamento eu me dedico, por exemplo, no orçamento, como eu tinha dito, eu me dedico a trazer para o orçamento a minha visão de prioridade para Alagoas. E isso eu faço nas audiências públicas, emendando o orçamento do Estado. Eu trago isso para o orçamento. Agora, a execução do orçamento, ela depende do governo do Estado, né? Então, mas como parlamentar, eu sempre vou estar dando esse ritmo, essa cobrança para que o Estado execute, né? E ele que precisa, o poder executivo que tem que executar, que tem que dar essa dinâmica e, eu poderia dizer assim, dar essa celeridade para atender o alagoano. Agora, essa cobrança, é claro que se, por exemplo, se a gente vai e concorre e é cotada para o governo, mas é muito trabalho, né? É muito trabalho e é necessário que Alagoas tenha as marcas que Alagoas precisa ter. Por exemplo, hospitais que funcionem, né? Hospital não é só fachada, não é só o prédio, o hospital tem que funcionar, tem que dar tratamento com dignidade, com humanidade, os profissionais de saúde, os médicos, os outros profissionais têm que estar incentivados e motivados, né? As pessoas não podem estar nos corredores, as pessoas têm que ter esse acesso a um tratamento digno, no tempo correto. Então, a saúde básica tinha que ser prioridade, fazer um grande movimento. Para mim, eu fico muito triste, cada audiência pública de prestação de contas da saúde na Assembleia Legislativa, Flávio, os indicadores de atenção básica quase nunca são atendidos. E eu fico triste com isso. Então, fazer o que o Piauí está fazendo. Parabéns, o Piauí está trazendo a reformulação, a consolidação da atenção básica. Então, isso é necessário no movimento com os municípios. Então, assim, a gente está dedicado ao cargo de deputado estadual. É claro que dentro dos partidos as discussões acontecem, mas eu acho que ainda não é momento disso. A gente acabou de sair de uma eleição municipal. Nós estamos focados em trabalhar por Alagoas e fazer com que Alagoas tenha as marcas que Alagoas precisa como prioridade. Obrigado, deputada João Pereira, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o economista e professor Elias Fragoso. Até já.